Supremo suspende julgamento de ação contra a extinção por decreto de Conselhos Federais da Administração Pública. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê o fim desses órgãos no próximo dia 28 de junho. Ministério Público Federal pede condenação de grupo acusado de desviar recursos da FUNAI. Na ação, o MPF pede que os envolvidos paguem R$ 1.300.000 de multa e R$ 1.700.000 por danos morais coletivos. Na Bahia, o programa VAR Itinerante leva a Justiça do Trabalho a municípios do interior. Desde que chegamos aqui, o que a gente consegue identificar é que tanto os trabalhadores quanto os empregadores, eles começam a ter mais noção de quais são os seus direitos e os seus deveres. E na Paraíba, a Justiça usa verbas de transações penais para investir em um projeto de cidadania. Um dos objetivos da ONG é manter as crianças afastadas das zonas de vulnerabilidade das ruas. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal suspendeu há pouco o julgamento de ação contra a extinção por decreto de Conselhos Federais da Administração Pública. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, o plenário do STF está julgando inicialmente um pedido de liminar, ou seja, uma decisão provisória que foi apresentado esse pedido de liminar junto com a ação. Essa é uma ação que foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores. O PT questiona o decreto assinado em abril deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite aí a possibilidade de extinguir conselhos, comissões, fóruns e outros colegiados da Administração Pública Federal. Este caso ele começou a ser analisado hoje pela manhã, durante a sessão extraordinária aqui do STF, quando tivemos as sustentações orais e também o voto do relator do caso, o ministro Marco Aurélio. E olha só, há dois pontos principais aí em discussão. Um é saber se o presidente da República pode extinguir por meio de decreto conselhos criados por lei. E aí uma outra discussão é se também esse decreto pode atingir todos os conselhos que também não foram criados por lei. O ministro Marco Aurélio, ele decidiu que o presidente da República apenas pode extinguir os conselhos criados por lei, mas aqueles outros criados por decreto ou outros instrumentos podem sim ser extintos. Aí hoje à tarde o ministro Edson Fachin ele abriu divergência, ele decidiu que até o final do julgamento do mérito, até o STF julgar a ação em si, o presidente da República não poderia extinguir nenhum dos conselhos. Vamos acompanhar na reportagem como foi o início desse julgamento agora à tarde. O ministro Alexandre de Moraes disse que os conselhos criados por meio de decreto ou outros instrumentos podem ser extintos. Mas, assim como o relator, concedeu a liminar em parte e defendeu que o presidente da República não pode extinguir conselhos criados por leis. O que se pretende com a extinção, a possibilidade de extinção e estabelecimento de diretrizes, regras e limitações para outros colegiados, aplicando-se, inclusive, os colegiados instituídos por decreto, daí nós saímos, a meu ver, do artigo 48 e voltamos para o artigo 84. O que foi criado por decreto pode ser extinto por decreto. O ministro Edson Fachin divergiu e votou para conceder a liminar integralmente. Para ele, o decreto não deixou claro quais conselhos seriam extintos e ainda poderia alcançar colegiados importantes ligados à defesa de direitos fundamentais, o que significaria um retrocesso. Não é apenas o desaparecimento de um sem número de órgãos que se trata, mas sim, quiçá, imediatamente, a extinção, em alguma medida, do direito de participação, por essa via, da sociedade no governo. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam a divergência. A extinção ampla, geral e restrita atinge, por exemplo, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Bom, o trabalho escravo
bem sabe a ministra Rosa Weber, que conhece o tema profundamente, é um problema brasileiro que ainda existe. Há um efeito colateral neste decreto que eu até quero crer que não estivesse na intenção do governo, mas ele ocorre. E acho que cabe a nós evitá-lo. Uma democracia constitucional conformada pelo ideal de compartilhamento de poder e responsabilidade entre as mais diversas instituições, entre os poderes da República e os atores sociais, a participação social é fundamento da cidadania e, por conseguinte, elemento estruturante dos processos decisórios formalizados pelos poderes. Ou este decreto seria autônomo e, portanto, ele teria que vir da Constituição, e não veio, porque a Constituição afirma que a criação e extinção de órgãos da administração pública se dará por lei, ou ele seria um ato com elementos discricionários e, neste caso, ele teria de ser motivado, como todo ato administrativo tem de ser, porque senão ele não se submete ao controle da juridicidade. Bom, e depois desses votos, votaram mais 3 ministros. Os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux votaram para restringir, neste momento, apenas a extinção dos conselhos criados por meio de lei. Já o decano, o ministro Celso de Mello, ele votou para suspender, neste momento, a extinção de qualquer conselho, seja criado por lei ou por outro mecanismo. E olha só, aí o julgamento foi suspenso porque o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, pediu vista e disse que vai trazer o caso novamente amanhã, quando também teremos o voto do ministro Gilmar Mendes. E aí nós teremos até o momento, só para a gente dizer um placar, tá? 5-4, 5 ministros votando para extinguir para a possibilidade de não se extinguir nenhum conselho e 4 ministros votando para a possibilidade de não se extinguir aqueles criados por lei. E amanhã teremos, então, possivelmente um resultado e aí ficará decidido a liminar. Isso porque a discussão deste caso ainda vai voltar para o plenário do STF para a votação do mérito, ou seja, a votação definitiva, e aí não há ainda uma data, William. Ok, muito obrigado pelas suas informações. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Karina, como a Carla já adiantou, esse caso deve voltar amanhã. Vamos falar da sessão de quinta-feira, né? Mas também deve ser discutido o tema homofobia na sessão de quinta-feira, né? E esse tema foi confirmado pelo ministro Dias Toffoli logo ao finalzinho dessa sessão, ao proclamar o resultado e o seu pedido de vista, dizendo que esses 2 assuntos já estão pautados para a sessão de quinta-feira. Esse caso envolvendo a homofobia trata-se do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão da relatoria do ministro Celso de Mello e um mandado de injunção, uma ação também constitucional da relatoria do ministro Edson Fachin, em que se busca atribuir ao Congresso Nacional uma omissão legislativa em não criminalizar aqueles atos de agressão a pessoas da comunidade LGBT. Então, o que se discute aqui são os possíveis crimes de discriminação e preconceito por orientação sexual e por a identidade de gênero. O julgamento foi iniciado em fevereiro deste ano, retomado no finalzinho de maio, quando o ministro Celso de Mello recebeu do Senado Federal um comunicado informando que já havia sido aprovado no âmbito da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa, um projeto de lei que criminaliza esse preconceito, essa discriminação e preconceito por orientação sexual e identidade de gênero, fazendo incluir na lei do racismo uma forma de se penalizar, de se criminalizar, portanto, essas ações contra a comunidade LGBT. E aí surgiu uma situação, uma questão de ordem, para saber se mesmo com esse projeto de lei aprovado em caráter terminativo na CCJ do Senado, se o julgamento deveria prosseguir ou não aqui no Supremo. Por maioria de votos, ficaram vencidos apenas o ministro Dias Toffoli, presidente, e o ministro Marco Aurélio. Os ministros decidiram que, apesar de haver um projeto de lei aprovado no âmbito do Senado, a omissão legislativa está caracterizada e o julgamento prossegue. 6 votos já foram proferidos para dar interpretação conforme a Constituição para que a comunidade LGBT seja penalmente protegida no âmbito da lei do racismo até que o Congresso Nacional legisle definitivamente uma lei que trate desse assunto.
e deve ser retomado na sessão anterior, que acabou sendo suspensa, e comunicado esse fato pelo Senado, votaram apenas a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Amanhã, o julgamento deve ser retomado, caso seja apregoado, após a finalização desse julgamento que foi iniciado hoje, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Vamos ver se amanhã, definitivamente, esse julgamento se encerra, já que, como eu disse, ele foi iniciado em fevereiro, continuado em maio e retomado amanhã, dia 13 de junho. Hoje a sessão começou pela manhã, tivemos amanhã à tarde. Amanhã apenas a partir das 14? A sessão extraordinária ocorreu pela manhã de hoje, mas amanhã, 14 horas, a gente já se encontra no direto do plenário. Até amanhã então, Karina. Até. E o ministro Edson Fachin apresentou dados sobre a atuação dele no Supremo Tribunal Federal. Lá se vão 4 anos. Foi em 16 de junho de 2015 que o ministro Edson Fachin assumiu sua função na Suprema Corte. E os números são maximizados. É o que mostra o quadro estatístico apresentado pelo próprio ministro ao prestar informações sobre a atividade jurisdicional realizada por ele no período. A prestação jurisdicional vai até o dia 2 de junho de 2019. Foram 34 mil decisões, a maioria monocrática. 24.803 processos foram baixados no período. O gabinete recebeu 27.749 processos, sendo o acervo atual de 4.050 processos. Além do documento com os números gerais dos últimos 4 anos, o ministro Edson Fachin apresentou um relatório atualizado sobre os processos referentes à Operação Lava Jato, na qual ele é o relator aqui no Supremo Tribunal Federal. De acordo com o relatório, existem atualmente 60 inquéritos que tratam da Operação Lava Jato. Entre 2016 e 2019, foram apresentadas 25 denúncias. 9 foram recebidas e convertidas em ação penal. 6 rejeitadas, 2 julgadas, houve uma condenação e uma absolvição. Os pagamentos de multas fixadas nos acordos homologados pelo STF chegaram a R$ 787.570.530,42 até o momento. A operação trouxe um novo padrão normativo, jurídico, portanto, e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena de que isto não é suscetível de qualquer retrocesso. A seguir, na Paraíba, um projeto social ganha apoio do Tribunal de Justiça do Estado. 67 crianças e adolescentes da comunidade do Timbó, que participam do Instituto Vem Cuidar de Mim, foram beneficiadas com a entrega de 30 instrumentos musicais. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou hoje, por unanimidade, o nome do desembargador Evandro Pereira Valadão Lopes para ocupar a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A vaga destinada à magistratura foi aberta após a aposentadoria da ministra Maria de Assis Calçin. A indicação segue para apreciação do plenário da Casa em regime de urgência. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra 11 pessoas acusadas de participar de um esquema para desviar recursos da FUNAI em Roraima. Os crimes aconteceram entre 2013 e 2014 na FUNAI em Roraima, durante a construção de uma base de proteção aos índios Yanomami. De acordo com o Ministério Público Federal, o esquema contava com 6 servidores e um grupo de empresários que superfaturavam compras e emitiam notas fiscais falsas. Na ação, o MPF pede que os envolvidos paguem R$ 1.300.000 de multa e R$ 1.700.000 por danos morais coletivos, uma vez que o crime cometido atingiu diretamente a Política Federal de Repressão a Crimes Ambientais em uma das maiores terras indígenas do país. Além dos valores, o Ministério Público pede que os 11 acusados respondam também por improbidade administrativa. O Superior Tribunal de Justiça mantém a condenação de escolas de samba do Rio de Janeiro. Elas deverão devolver os valores arrecadados com a venda de ingressos no Carnaval de 1995.
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro respondia a 2 processos que buscavam anular o contrato pelo qual o Estado do Rio transferiu a ela, sem licitação e com exclusividade, as atribuições de administrar, organizar e promover o desfile das escolas na Marquês de Sapucaí em 1995. Para o Ministério Público, a contratação não se justifica porque não houve comprovação de capacidade técnica e financeira da entidade. Foi apontada ainda a omissão na exigência de provas de habilitação jurídica e da regularidade fiscal, além de dispensa indevida da elaboração de um projeto básico de serviço. Ainda de acordo com o processo, o contrato reservava para a Liga das Escolas de Samba participação de 74% sobre o valor da venda dos ingressos. O município alegou que esta seria a única e exclusiva entidade nacional habilitada para promover os desfiles de um grupo especial, o que justificaria a não exigência do processo de licitação. Foi defendido também que não houve lesão ao erário e que isso foi atestado pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Na segunda turma do STJ, o relator, ministro Francisco Falcão, não constatou irregularidades que pudessem justificar mudança na decisão tomada em segunda instância. O ministro explicou ainda que, para rever os fundamentos do Tribunal de Justiça do Estado, seria indispensável reexaminar as provas do processo, o que é vetado ao STJ. Assim, foi mantido que a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro deve pagar ao município de forma corrigida o valor relativo à venda dos ingressos do Carnaval de 1995. A Justiça da Paraíba dá exemplo de cidadania. O Tribunal do Estado usou verbas de transações penais para comprar instrumentos musicais que foram doados para uma banda de uma comunidade da capital, João Pessoa. 67 crianças e adolescentes da comunidade do Timbó, que participam do Instituto Vem Cuidar de Mim, foram beneficiadas com a entrega de 30 instrumentos musicais, adquiridos com as verbas das transações penais do GECRIM, Juizado Especial Criminal da capital. A formação musical, que há 1 ano foi viabilizada por meio da criação de um conservatório, inaugura agora a banda marcial Maestro Geraldo Alves dos Santos, composta por 24 integrantes. Uma homenagem em vida ao maestro que por muitos anos conduziu a banda marcial dos fuzileiros navais. Aqui nós sentimos que a música, ela realça mais, porque as crianças estão naquela vontade de aprender, de tocar, de executar uma música, de, enfim, expressar seus sentimentos através do som. O presidente do Instituto, João Eduardo Melo, declarou que um dos objetivos da ONG é manter as crianças afastadas da zona de vulnerabilidade das ruas. Esse trabalho tem feito a diferença nessa comunidade. Nós temos 80 crianças hoje que, através da música, têm se conscientizado para tocar os seus sonhos, para poder realizar aquilo que é importante na vida delas. As crianças, elas estudam no horário, no outro elas vêm para o Instituto. Para o quê? Para que elas saiam da área de vulnerabilidade. A novidade da terceira fase do projeto, prevista para o 2º semestre, será as aulas de piano. Trazer o piano para a comunidade, uma vez que se tem uma ideia errada, né? Que o piano é um instrumento elitista e tal. Não, nós vamos trazê-lo para a comunidade e eu estou apostando que aqui tem mais de um grande pianista latente, né? Só precisando de uma chance para despontar. O conservatório é fruto de uma parceria com a ONG Vem Cuidar de Mim e oferece reforço escolar, além de uma refeição por dia às crianças. Quarta-feira é o dia que eu fico mais ansiosa para tocar, que é a aula de percussão, e na quinta-feira também, que é a aula de flauta, que são as 2 aulas que eu mais gosto. É muito bom estudar aqui porque tem muitas aulas boas e a mais que eu mais gosto é de percussão e flauta. Você vai ver em instantes. O Superior Tribunal de Justiça entende que chuva forte não caracteriza força maior para isentar shopping de pagamento de indenização. Para a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, o desabamento não foi causado por força maior ou caso fortuito, pois a ocorrência de chuvas fortes é previsível em uma cidade como São Paulo. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que chuva forte não caracteriza força maior para isentar shopping de pagamento de indenização por desabamento de teto.
A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso de uma consumidora e determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise o caso para fixar o montante que o shopping deverá pagar a título de indenização. Em primeira e segunda instâncias, o pedido de indenização foi negado, sob o argumento de que o teto desabou em razão de fortes chuvas e ventos que atingiram a capital paulista naquele dia. Para a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, o desabamento não foi causado por força maior ou caso fortuito, pois a ocorrência de chuvas fortes é previsível em uma cidade como São Paulo. A ministra destacou que, diante de um temporal, o consumidor naturalmente prefere um shopping center em vez de centros comerciais abertos, porque assim acredita estar mais protegido. A ministra Nancy Andrighi ressaltou que, de acordo com informações do processo, a área do acidente estava em obras, mas não havia impedimento à circulação do público, o que pode ter contribuído para aumentar os riscos. Ela acrescentou que a estrutura do estabelecimento deve sempre, em qualquer época do ano, suportar rajadas de vento e chuvas fortes. A relatora aplicou ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que no artigo 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Este advogado explica que, nesse caso, não cabe discussão em relação a ter ou não culpa pelo acidente. O fornecedor de produto ou serviços responde pelo dano sofrido pelo consumidor em uma relação de consumo qualquer, independente de culpa. Ou seja, eu não preciso, para determinar a responsabilidade pela reparação do dano, desse elemento culpa, eu não tenho que analisar. Então, por isso que em situações em que o consumidor sai lesado, mesmo quando a empresa não quis causar, ela não agiu com negligência, imprudência ou imperícia, mesmo assim ela tem que reparar o consumidor. Na Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho tem facilitado o acesso à justiça por meio do projeto Vara Itinerante. Barco, ônibus. Para chegar à Vara do Trabalho de Ipiaú, um morador de Barra Grande enfrentava cerca de 137 quilômetros, pegando estrada ou atravessando o mar e gastando em média cerca de R$ 250 para comparecer a uma audiência. Gastava com alimentação, passagem, hospedagem. Eu tive um cliente meu, eu tive que dar R$300 a ele, na época que era Ipiaú, para poder se deslocar daqui para Ipiaú. O resultado é que poucos trabalhadores recorriam à justiça para garantir seus direitos. Mas há 2 anos, essa realidade começou a mudar através do projeto mensal da Vara Itinerante em Barra Grande. O distrito pertence à Península de Maraú e faz parte da jurisdição de Ipiaú, município a 360 quilômetros de Salvador. A juíza do TRT5, Flávia Muniz, está responsável pelas demandas da região. Fizemos esse projeto de trazer o juiz e as audiências para permitir que esses reclamantes eles tivessem seus direitos sociais, seus direitos trabalhistas assistidos pela justiça, inclusive com a possibilidade da oitiva de suas testemunhas, porque não só o deslocamento do reclamante era muito custoso, como era praticamente inviável ele levar suas testemunhas. Uma média de 18 audiências é realizada por dia em uma sala cedida pela Secretaria de Turismo da cidade. A equipe, composta pela juíza e auxiliares, leva todo o material necessário para o bom andamento da pauta. A maior parte da população de Barra Grande vive do turismo e trabalha nas mais de 300 pousadas do vilarejo. Aqui são comuns os casos de relações informais ou de passivos trabalhistas. Foi o caso de Shirley, que firmou um acordo com a ex-colaboradora de sua pizzaria. Eu fechei um acordo porque, de fato, eu não estava certa, porque não havia assinado a carteira de trabalho da minha ex-funcionária, ela é uma excelente funcionária, e eu fiquei satisfeita de conseguir fechar o acordo com ela, que ela tenha aceitado. Os relatos mostram como era a situação antes da instalação do Regional Trabalhista na localidade. Por que você recorreu à Justiça do Trabalho? Porque eles botaram para fora e não pagaram nosso direito, né? Disse que não ia pagar o ano e 5 meses de trabalho. Tem o meu tio também, que trabalhou também 3 anos, quando saiu não recebeu nada. Teve meu padrasto que trabalhou, foi 4 anos, não recebeu nada. Desde que chegamos aqui, o que a gente consegue identificar é que tanto os trabalhadores quanto os empregadores, eles começam
a ter mais noção de quais são os seus direitos e os seus deveres. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, e boa noite para todo mundo. A OAB proibiu que advogados envolvidos em casos de agressão contra pessoas LGBTs de exercer a profissão. Os agressores serão proibidos de se inscrever nos quadros da OAB. A medida deve ser colocada em prática nos próximos dias. É semelhante a decisões anteriores sobre violência contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência física ou mental. E agora uma notícia do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso extinguiu a punição contra Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, ex-dirigentes do Banco Rural. Eles foram condenados a 14 anos e 5 meses de reclusão por gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo o ministro, os executivos se enquadram no decreto do indulto natalino concedido a condenados que cumpriram 1/5 da pena. Bem, e para fechar o giro, a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da defesa do ex-governador Sérgio Cabral para reduzir a pena dele. De acordo com a Vara de Execuções Penais, a defesa apresentou vários certificados de cursos que foram feitos num curto espaço de tempo. E não houve, então, controle de agente penitenciário para a realização dos cursos. Que cursos eram esses? Jardinagem, paisagismo, espanhol e agropecuária. Cabral está preso desde 2016 e as condenações até agora somam quase 200 anos. É isso, todas as notícias do Jornal da Justiça estão no YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Até mais. William. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.